Vamos falar hoje na Sessão TV Atende sobre o mês Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. A nossa convidada é a psiquiatra Isabela Mosconi. Isabela, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Hoje a gente percebe que a sociedade está mais preocupada com o suicídio. É preciso falar sobre esse tema? É um tabu que tem que ser conversado? Absolutamente. Tem um medo, existe um estigma muito grande, não só sobre os suicídios, como qualquer transtorno mental, qualquer assunto que envolva a saúde mental. Existe uma ideia de que falar sobre o suicídio estimularia, incentivaria, né, ao suicídio, daria a ideia da pessoa para se suicidar. Isso é uma mentira, né? A gente vem fazendo capacitação com os profissionais de saúde para aprender, né, a abordar esse tema e também, né, saiu pelo Ministério da Saúde até em relação à imprensa, como a imprensa lidar também com esse tema. E o mais importante, eu falo que falar sobre suicídio é importante porque o suicídio, ele é um ato de comunicação. Então, quem tenta se suicidar, quem tem esses pensamentos, ou quem chega mesmo a se suicidar, ele está passando uma mensagem, né? Seja uma mensagem pessoal, mas que no fundo todas as mensagens são iguais, que é alguma dor, né? Então é muito importante a gente falar assim para quebrar esse tabu, para informar melhor as pessoas, né? E para evitar. Porque, olha só, João, 10 tentativas de suicídio, a cada 10 tentativas, 9 podem ser evitadas. E para a gente evitar, a gente precisa conhecer sobre o assunto para ajudar a prevenir. A gente percebe, Andradas é uma cidade do interior, seus 40 mil habitantes. Existe um índice na cidade, existem casos de suicídio na cidade. Isso preocupa, Isabela? Isso é muito preocupante mesmo. Tanto que as pessoas já se reuniram aí, já faz um tempo. Eu até fui convidada agora, recentemente, a fazer parte e foi formado recentemente, até essa semana, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que já existe em diversas cidades do país, e o pessoal está na luta aqui para trazer para a cidade. Então a diretoria foi formada, ainda estamos sem endereço, sem um lugar fixo, mas é o próximo passo, que é o 188, que qualquer pessoa pode ligar, o atendimento é gratuito, 24 horas, e vai ter os voluntários ali treinados para atender essas pessoas que precisam de alguma ajuda e para poder dar uma orientação e um encaminhamento, né, do que elas têm que procurar. Num caso desse, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, muitas vezes ela procura outra pessoa para desabafar. É preciso ouvir antes de falar, deixar julgamento de lado. Como agir nesse caso? A escuta é tudo. O julgamento não cabe. Né? O julgamento não cabe em qualquer tipo, seja a nível, a gente fala assim, existe um preconceito, fala, depressão é coisa de quem não tem o que fazer, né? Depressão ou suicídio é pessoas que não têm Deus, que não acreditam em Deus. Isso não ajuda em nada, isso só prejudica. Então a escuta é importante, sem julgamento, e a procura de um profissional. Porque como existe um medo ainda da psiquiatria, da saúde mental, então as pessoas não chegam, poucas pessoas chegam até nós. Então a orientação de procura de ajuda, quanto mais cedo possível, porque daí o prognóstico melhora. A gente consegue evitar que esse quadro se torne, com o tempo, mais grave e chegue até a parte de pensamentos de morte, de ideação suicida, de tentativas de suicídio. Hoje, para se identificar uma pessoa que está com esse pensamento, que tem essas ideias de tirar a própria vida, através do dia a dia, as pessoas estão no seu convívio, o marido, a mulher, os filhos, os vizinhos, eles conseguem identificar que essa pessoa não está bem, que ela precisa de, olha, você precisa de ajuda, ou tem que partir dessa pessoa mesmo buscar ajuda de um profissional? Olha, uma parte pequena dessas pessoas buscam a ajuda de profissional. Na maioria dos casos, elas dão sinal, sim, né? Os sinais são geralmente alguma coisa que sugere
alguma depressão, mesmo que leve, que comece, uma mudança de comportamento, palavras ou pensamentos de desesperança, prestar muita atenção em pessoas que têm essa personalidade um pouco mais sensíveis, um pouco mais difíceis de lidar com frustração quando acontece algum caso na vida, né, algum evento assim que provoque alguma dor, uma separação, alguma morte de algum familiar. E é interessante, João, que tem muitas pessoas, eu vejo muitos amigos, muitos colegas me questionando isso, de amigos que cometeram suicídio, falou assim, olha, a gente ficou bobo porque a gente nunca imaginava, era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, nunca pediu ajuda, nunca disse nada, a gente nunca identificou sinais. Isso gera uma culpa muito grande, né, quem está ao redor dessa pessoa. Mas sempre que a gente vai buscar atrás, existe alguma história. Pode remeter à infância, pode remeter à adolescência, pode remeter a algum evento muito atual que tem acontecido, e às vezes, muitas vezes, existem algumas características dessas pessoas que cometem o suicídio. Então, geralmente elas procuram um caminho, uma solução, existem soluções, mas elas não conseguem enxergar, e muitas vezes é por conta de uma impulsividade. Geralmente essas pessoas são impulsivas e na hora da impulsividade elas cometem algum ato que talvez se pensando duas vezes elas não teriam cometido, né? Então, existem sim sinais, é bom a família ficar atento, por isso que é importante falar. Por isso que é importante falar e falar sobre esses sinais para poder prevenir mesmo esses quadros, né? Quais seriam esses sinais? Sinais de desesperança, a depressão, de dor, a gente fala, né, dos 3Ds, que são mais para... A gente fala, na verdade, dos 4Ds, que são para prestar atenção, desesperança, depressão, desamparo e dor. Hoje, esse mundo globalizado, celular, aplicativo, a internet, isso contribui tanto para a ansiedade quanto para chegar até uma questão de depressão e até mesmo um extremo que seria o suicídio? A ansiedade é um transtorno que pode levar à depressão. É um dos transtornos mais comuns que levam à depressão. Hoje a depressão é o transtorno mental mais comum do mundo, né? A Organização Mundial de Saúde estima que existam 300 milhões de casos de depressão do mundo e é que agora em 2020 a depressão seria a terceira maior causa de incapacidade no mundo inteiro, né? Então, isso a gente fica... É uma pergunta que todo mundo tem. O mundo está muito diferente, está tudo muito rápido, as pessoas estão querendo as coisas muito rápido, não estão sabendo lidar com frustrações, com limitações. Então, sem dúvida, principalmente em jovens e crianças, criança é um público que a gente tem que levar muito em consideração, esse acesso à internet, ao YouTube. O YouTube, por exemplo, tem uma série de vídeos aí que ensinam o suicídio, de automutilação, então tem que ficar muito atento. Não só em crianças e adolescentes, mas está contribuindo para os adultos também não saberem lidar com o mundo de hoje, né? Como as coisas estão hoje. Criança e adolescente também pode ter suicídio? Pode e muito. Uma das nossas principais preocupações em todos os lugares e dos casos que eu mais atendo são adolescentes, né? Que começam muito com esses casos de automutilação que chega às tentativas de suicídio e alguns conseguem realmente, né, chegar às vias de fato de se suicidar. O que acontece muito, que eu converso muito com os meus pacientes, principalmente os adolescentes, é uma questão de fuga de alguma situação que esteja acontecendo. A adolescência é um período difícil por si só, né? E vem questões familiares, vem questões escolares, o bullying aumentou muito e vem, na verdade, com uma tentativa de acabar com uma dor, uma tentativa de acabar com alguma coisa que está incomodando e muitas vezes não com uma vontade de realmente morrer, mas eles enxergam a solução para acabar com aquilo como o suicídio, né? Ou seja, qualquer sintoma, qualquer coisa que a família perceba, procura ajuda de um profissional. Com certeza, um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra,
né? Algum serviço de saúde mental, nós temos na cidade serviço de saúde mental, né? E tem que procurar, né? A gente está orientando cada vez mais esses serviços na abordagem dessas pessoas. Tá joia, Isabela, eu agradeço a sua participação. Até uma Obrigada. próxima oportunidade falando um pouco mais sobre a psiquiatria. Obrigada, eu que agradeço o convite. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psiquiatra Isabela Mosconi.